Uso capião especial e constitucional é a mesma coisa. O nome usado na época era uso capião constitucional, a Constituição Federal de 1988, com o Código Civil que surgiu depois e começou a usar a nomenclatura especial, nós começamos a usar especial. Então, uso capião constitucional, uso capião especial, ou especial constitucional, ou constitucional especial, é a mesma coisa. Nós não vamos criar subdivisões porque não existe, é a mesma coisa. O que existe de fato é um uso capião chamado constitucional habitacional e o outro chamado uso capião constitucional pro labore. O pro labore, ele de fato, ele é previsto no 191 da Constituição Federal e também no 1239 do Código Civil. Também não exige justo título e boa-fé, porque nasceu da mesma raiz. Esse uso capião que tem aí sua fundamentação no direito constitucional, na Constituição Federal, muito embora é um uso capião conhecido, muitas vezes nós deixamos de utilizar também por falta de conhecimento, hein? Esse uso capião também tem seu fundamento no enunciado 313 da quinta jornada, ou melhor, da quarta jornada do Conselho Nacional de Justiça, tá? Quarta jornada do Conselho Nacional de Justiça. Então, o fundamento também aparece aí, não só no 1239, não só no 191 da Constituição Federal, mas também no enunciado 313 da quarta jornada do Conselho Nacional de Justiça Federal, tá? Então, também é importante esse uso capião. Então nós temos a divisão do uso capião constitucional habitacional e do uso capião constitucional pro labore. Eu poderia usar o nome uso capião especial habitacional, que seria a mesma coisa, e eu poderia usar o nome uso capião especial pro labore, que seria a mesma coisa também, tá bom? Vamos lá. Agora sim, outro uso capião diferente, talvez a gente não tenha aprendido na graduação e faz toda a diferença. Existe um entendimento doutrinário jurisprudencial a respeito de um uso capião com nome, uso capião por interesse social. Esse uso capião já tive a oportunidade de fazer, foi um sucesso a demanda, já pesquisei sobre o assunto, várias pessoas, principalmente do Rio Grande do Sul, já utilizaram, tiveram sucesso na demanda. Esse uso capião chamado uso capião por interesse social, ele é classificado como uso capião doutrinário jurisprudencial. Por que? Eu vou explicar. Porque esse uso capião de interesse social é um uso capião que tem o objetivo de regularizar um imóvel, uma pequena propriedade rural. Por mais estranho que pareça, essa pequena propriedade rural, ela é conhecida por um imóvel que não ultrapasse a 25 hectares. Esse uso capião, ele é pouco utilizado porque ninguém conhece, mas é um uso capião importante. Doutrinário jurisprudencial, não exige justo título e boa-fé, eu preciso ter o lapso temporal de 5 anos, nome do uso capião por interesse social. A propriedade rural não pode ultrapassar a 25 hectares. Esse uso capião, ele cai como uma luva quando eu estou advogando numa situação, numa pequena chácara, um pequeno sítio. Eu consigo regularizar, talvez, com esse fundamento, eu consigo demonstrar conhecimento e consigo regularizar com mais facilidade. Volto a falar aqui, até para ajudar os amigos do cartório. Cartório, princípio da legalidade. Se você for atuar com uso capião doutrinário jurisprudencial no cartório, você precisa fundamentar muito bem, talvez conversar com o cartório, porque o cartório precisa aplicar a lei, tem que ter lei, então cuidado. Volto a falar, temas polêmicos sobre uso capião de herdeiro, uso capião de imóvel público, sobreposição de matrícula. Vai no judicial porque o judiciário tem meios para poder fazer uma inspeção judicial, meios para poder instruir melhor o processo. O cartório, você tem que ir para o cartório quando você tem todos os documentos e o fundamento bate, cara crachá. Essa é a realidade, não vai atrapalhar a vida dos cartórios. Então, fica claro aqui. Esse uso capião existe, é real, não é utilizado muitas vezes porque o advogado não sabe que existe. O uso capião por interesse social, ele tem o cunho, tem o interesse de regularizar imóveis rurais, que não ultrapassam a 25 hectares. Tá? Então, esse uso capião, ele é conhecido, nós já tivemos decisões há 20 anos atrás. Então, não é algo de agora, é algo antigo. O uso capião de cunho social ou de interesse social. Tá? No passado, inclusive antes do Código Civil, ele tinha um nome, de cunho social. Não aprendemos na graduação, uma judiação, porque é um instrumento que a gente precisa saber. Ele é doutrinário jurisprudencial e eu também posso fundamentar ele com base no enunciado 492 da quinta jornada de direito civil. Então, uma espécie que eu queria lembrar a todos. Tá? Mais um uso capião aqui que nós vamos falar, seria uma décima espécie, modalidade de uso capião, que é o uso capião, chamado uso capião do Estatuto da Cidade, urbano do Estatuto da Cidade. Esse uso capião também é utilizado, ele tem um foco de pessoas de baixa renda. Esse uso capião do Estatuto da Cidade, não vamos confundir com o uso capião coletivo ou coletiva, tá? É outro. Esse uso capião urbana,
do Estatuto da Cidade é um uso capião que eu consigo regularizar um imóvel em uma comunidade, uma favela. Um imóvel que tem uma matrícula ou tem uma transcrição originária e eu consigo, naquela matrícula, naquela transcrição originária, eu consigo regularizar 3 casas, 2 casas. Então, também é um uso capião interessante. Engraçado que em São Paulo, no estado de São Paulo, nós não tivemos uma decisão até hoje. Mas já no Paraná, Rio Grande do Sul, nós já tivemos decisões nesse sentido. Esse uso capião é utilizado também muito no litoral brasileiro. Nas regiões do Nordeste do Brasil, ele é um uso capião que eu corto o caminho. Não existe as características do uso capião coletivo nesse uso capião. É um uso capião que eu corto o caminho porque eu vou tentar regularizar com base em um lapso temporal de 5 anos, 5 anos de posse, mansa e pacífica. A regra é parecida com o uso capião constitucional, não posso ultrapassar 250 metros quadrados, mas é um uso capião utilizado e eu preciso provar nesse uso capião que são pessoas de baixa renda, pessoas que moram numa comunidade. Esse uso capião é interessante também, já foi utilizado por algumas procuradorias também em outros estados e causaram impacto, causaram efeito. Então esse uso capião merece ser lembrado também, ele é doutrinário e jurisprudencial também, tá? Então merece atenção. Essa outra espécie de uso capião que eu vou falar, esse já talvez seja mais conhecido, talvez você tenha ouvido falar. Uso capião de servidão. Esse uso capião existe, é uma realidade. É possível fazer uso capião de servidão. E isso acontece na prática, não só em situações rurais, imóveis rurais, mas urbanas também. O uso capião de servidão também é chamado de uso capião de servidão predial. Isso acontece para evitar demarcação de terras, ação de divisão de terras. É uma ação que ela é doutrinária e jurisprudencial, mas tem fundamento legal também. Essa ação de uso capião, se você precisar de jurisprudência, eu até te passo aqui, tem uma jurisprudência muito legal, se você tiver oportunidade de ler, é a jurisprudência de um recurso. O recurso é o 714-29, 8996. 714-29-8996. Um recurso, uma decisão do Rio Grande do Sul. Esse uso capião ele é interessante por quê? Quando eu sou contratado numa situação que eu quero proteger a servidão para que os demais consigam ter acesso a uma propriedade rural ou urbana, eu vou usufruir desse uso capião. No meio urbano é muito comum esse uso capião para fazer uma separação de uma servidão predial. Nós tivemos um caso recente em Osasco. Em Osasco, tem uma região em Osasco ali, que tem o Sans Clube, tem o shopping, eu esqueci, o Shopping União, e tem um conjunto de prédios. Na época, qual que era a briga? Tinha uma passagem, direito de passagem, que o Sans Clube falava que era deles. Não, aqui é nossa essa passagem aqui. Só que o prédio, o empreendimento, a incorporação falava, não, esse direito de passagem é nosso. Foi feita a ação de uso capião de servidão, deu certo, e ficou registrado no cartório de imóveis uma matrícula de servidão. Isso foi interessante, por quê? Porque em São Paulo a dinâmica é outra, né? Então nós não temos muitas vezes a oportunidade de usufruir desse uso capião, salvo exceção o interior de São Paulo. Esse caso ficou conhecido, saiu até numa revista, por quê? Na verdade ficou uma servidão. Quem tem acesso à servidão? O Sans Clube, que é o mercado, e também o condomínio. O condomínio também consegue sair por essa servidão e entrar no mercado. Foi feito praticamente um acordo, o judiciário decidiu a questão, mas foi feito um acordo que não prejudicar ninguém. Esse uso capião é interessante sim, hein? Ele é prático. O lapso temporal desse uso capião é de 10 anos, hein? 10 anos, tá? Para que eu consiga ter sucesso nessa demanda. E essa uso capião também é conhecida como servidão predial. A possibilidade de uso capião também, nesse caso, ela é estudada também já há muito tempo no direito romano, né? Então é um uso capião antigo esse, não é algo novo. É considerado uma espécie de servidão, tá? Que são áreas contínuas, aquelas que dependem da ação humana. Esse uso capião também acontece muito na servidão de passagem, de energia, por exemplo. Já vi casos, já atuei em parceria com alunos, então de energia, passagem de água. Acontece, ele é utilizado na prática sim. Também já vi situações onde você usou esse uso capião, onde era para tolerar a passagem de servidão de pessoas numa feira também, a conhecida Feira da Madrugada, também foi uma situação que foi usada esse uso capião, mas acabaram fazendo um acordo. Então tem uma jurisprudência forte esse uso capião e é reconhecido. Inclusive, anote aí também a normativa desse uso capião, tá? Nós encontramos também o enunciado 251, do CJ, tá? Do Conselho Nacional de Justiça Federal.
Então, enunciado 251 da terceira jornada de direito civil. Então, ele é reconhecido também. Tem jurisprudência forte nesse sentido, ação declaratória, de servidão de passagem, você encontra até com uma certa facilidade, sim. E também existe o fundamento do 1228 do Código Civil também, tá bom? Então, vamos lá. Quem quer falar? Eu. A doutora Fernanda. Só um detalhe, esse caso aí de Osasco, o requerente foi o condomínio? Foi o condomínio. O condomínio. Foi o condomínio, doutora Fernanda. Porque tem até a questão a discussão aí sobre ausência de personalidade jurídica de condomínio, então é um outro tema meio polêmico, né? Polêmico, mas então foi concedido. Foi concedido. E qual foi o início da discussão? Os moradores estavam saindo do condomínio e estavam sendo assaltados. O advogado, na época, foi feito um levantamento, percebeu que aquele era uma servidão de origem. Então, na briga judicial, eles conseguiram ter um acesso direto ao mercado. Não só o mercado e o shopping, porque é o empreendimento, o shopping do lado e o Sam's Club. Resolveu a questão, né? Resolveu a questão. Então, é um uso capião que nós temos que ter no bolso, porque resolveu essa questão. Virou o quê? Virou uma servidão de passagem. Muito interessante esse caso também. O Sam's Club não gostou muito, não. Interessante. Vamos lá, tem mais, hein? Tem mais. Vamos lá que tem bastante, hein? Tá vendo como tem, né? Muita espécie que a gente não conhece. E faz a diferença, ajuda, né? Na prática ajuda. Vamos lá, para não perder a caminhada aqui. Vamos para o 12, então. Vai, 12. Esse aqui também acredito que alguns saibam. Talvez na graduação foi mencionado, ou não, né? Mas é mais conhecido. O 12º uso capião, podemos dizer que é o uso capião indígena. Esse é café com leite, porque em regra a gente sabe, pelo menos o estatuto da OAB exige na prova da ordem, né? Então já caiu inclusive, mas não é uso capião no dia a dia, apesar de ser um uso capião real. Esse uso capião indígena é um uso capião que é fundamentado no artigo 33 do Estatuto do Índio, na Lei 6.001 de 73. O artigo 33 da Lei do Estatuto do Índio, ele esclarece o quê? Que o índio, integrado ou não, que ocupe como próprio o imóvel por 10 anos consecutivos, trecho de terra inferior a 50 hectares, vai adquirir esse imóvel a propriedade plena. Então, esse uso capião, ele existe, cai muito em concurso, não vejo ele como tão prático, mas existe e é muito bem tipificado. Em algumas regiões acontece de fato. Então, uso capião que merece ser lembrado aqui também. Vamos para o próximo aqui, ó. Esse uso capião também faz falta, hein? Faz falta. Esse eu gosto muito, já deu muito certo aqui no escritório, já deu muito certo no Brasil todo. Nós temos evidências de ações no Brasil todo, que é o uso capião de vício registral. Esse uso capião de vício registral, ele é um uso capião muito bacana. Nós sabemos que o sistema registral no Brasil, ele é falho, em algumas regiões mais, outras regiões menos. Ah, professor, todo imóvel tem matrícula. Não. A maioria dos imóveis até tem uma área maior, tem uma transcrição. Se você for estudar a cadeia registral, você vai chegar até na certidão paroquial, que era a Igreja Católica, né, que tomava conta dos registros. Depende do estado, tem estado que iniciou algo diferente. Nós sabemos que, infelizmente, São Paulo não tanto, né? O estado de São Paulo nesse ponto, mas tem também, mas alguns estados mais, e muito mais, né? Nós temos imóveis sem registro em lugar nenhum, como nunca tivesse existido esse imóvel. Esse uso capião de vício registral pode ser usado como tese ou como ação. Como tese dentro de uma outra ação de uso capião, modalidade de uso capião, ou como ação, nome da ação, ação declaratória judicial de uso capião de vício registral. Essa ação de uso capião, essa modalidade, ela é doutrinária e jurisprudencial. Ela é doutrinária e jurisprudencial. Você acha muito com facilidade na doutrina, na jurisprudência. Eu falo muito no meu livro desse uso capião, porque já me ajudou muito. Então, eu sou muito grato a esse uso capião. No Brasil, nós temos diversas áreas que não tem matrícula em lugar nenhum. Como que eu provo isso, que não tem matrícula? O cartório vai na nota devolutiva, ó, não localizei nada nos meus arquivos. Veja se não é do outro cartório, mais antigo. Aí você vai lá ver também que não tem nada. As notas devolutivas, uma nota devolutiva, vai provar o quê? Que existe um vício registral grave, porque não tem registro em lugar nenhum. Quando o nosso cliente tem 10 anos de posse, mansi pacífica, animus domini, e a gente consiga provar que não tem matrícula, não tem origem, não tem transcrição, não tem origem registral, nós podemos usar esse uso capião como ação. E é interessante usar como ação, por quê? Porque chama atenção.
Até nas varas de registros públicos, são varas especializadas, quando aparece lá ação declaratória judicial de uso capião de vício registral, chama atenção. Demonstra que você conhece o assunto, demonstra que você é estudioso. Você pode até aplicar o princípio do pedir, o princípio da fungibilidade, ou esse uso capião, ou do 1238, um exemplo, mas o vício registral chama atenção, é uma realidade. Esse uso capião é para ser usado numa situação que não existe matrícula. Não sei se a Lilian, se o Felipe já assumiram um caso assim, mas o Felipe que cuida disso, né? Já assumiu uma ação dessa no cartório, Felipe? O desfecho de uma ação dessa? Nunca peguei com esse nome, né? Mas acontece, às vezes, como a questão, os campeonatos de questão originária, se for declarada a doença da propriedade da pessoa, né, declarada a propriedade, e nós não encontrarmos a origem registrada, ou seja, a filiação anterior, a gente consegue abrir a matrícula de forma originária, sem fazer menção ao registro anterior, porque não há, né? Então aí seria mesmo um ato de criação de nova no mundo jurídico, né? A gente vai colocar ele no sistema de registro, ele passa a ter outro valor também, né? Olha só. Eu já registrei. Legal. Não só assim, uso capião, como também já desapropriação, que vinha como